Seja bem-vinda a mais essa aula. E nela, nós vamos desvendar os mistérios do combo que eu chamo de PPC, que nada mais é do que Plano de Ação, Prestação de Contas e Compilado de Gestão. Eu quero te dizer que uma das ações, um dos trabalhos da coordenação é elaborar o plano de ação, a prestação de contas e também um compilado de gestão, quando ele for ali sair, finalizar o seu ciclo. Então, no plano de ação, a gente vai pensar o planejamento ali anual da unidade. Nós já conversamos em vários momentos sobre o planejamento, sobre a organização de serviços, e o plano de ação nada mais é do que um documento que vai conter essa estruturação, é um documento estruturado que vai conter o que foi planejado ali ao longo do ano. E a prestação de contas, por sua vez, é aquilo que é feito, né, no ano seguinte, em relação ao ano anterior, dizendo o que foi feito, o que não foi feito, com as justificativas, a avaliação. E pode ser também chamado ali de relatório de atividades. O compilado de gestão é um compilado ali que vai juntar, como se a gente fosse juntar as prestações de contas ali dos 4 anos, ou 8 anos, ou 6 anos, ou o tempo que você estiver ali sob na coordenação da unidade. E aí, a gente geralmente segue, né? Eu gosto de seguir, de olhar o que está previsto na resolução 14 de 2014 do CNAS, que não necessariamente vai dizer para as unidades públicas, mas elas vão estar orientando as unidades, as entidades de assistência social da sociedade civil. E como geralmente os conselhos municipais também gostam de apreciar os planos, aprovar os planos, né, das unidades do município, né, das unidades públicas, da oferta direta, então também é interessante a gente seguir esse padrão. Caso o seu município já tenha alguma resolução, já tenha alguma normativa de orientação, ok, você vai seguir o que o seu município oriente. Caso não tenha, você pode seguir, né, essa proposta que a gente vai apresentar aqui e fazer, claro, como eu sempre digo, a sua contribuição, né? Vocês são adultas, vocês são livres e espero que vocês tenham a maturidade de saber o que mais precisa, né? O que você deve acrescentar aí a partir da sua realidade, combinado? E aí, essa resolução, ela vai falar, então, da inscrição das entidades e ela vai dizer que até o mês de abril de todo ano, as entidades devem apresentar ao Conselho o seu plano de ação. E aí, no outro ponto, ele vai falar que o plano de ação, ele deve conter as finalidades estatutárias. Aqui no nosso caso, a gente não tem finalidade estatutária, a gente tem a finalidade da instituição, a gente tem os objetivos do serviço, né? Tem as origens dos recursos, a infraestrutura, a identificação de cada serviço, programa ou projeto ou benefício, informando, respectivamente, público-alvo, capacidade de atendimento, recursos financeiros a serem utilizados, recursos humanos envolvidos e abrangência territorial. E, por fim, a demonstração também da forma de como que a organização vai fomentar e incentivar a participação da população usuária, tanto no planejamento, quanto na execução, quanto na avaliação. E depois ele vai trazer aqui embaixo as mesmas coisas para o relatório de atividades, né, que seria ali a prestação de contas. Então, eu gosto de usar isso aqui como uma proposta mínima, né, inicial, do que precisa conter no plano de ação. E aqui eu vou compartilhar com vocês também uma possível minuta aqui de plano de ação. Então, aqui, né, vai vir a capa com o plano de ação do equipamento tal, do ano tal. Vocês podem colocar aqui uma foto, né, da unidade.
o nome da cidade, o mês e o ano. E aí as próximas folhas, né, devem vir com o logo do seu município, timbre, o papel timbrado que vocês usam aí, você vai copiar, né, e vai usar aqui. E depois vem a identificação da unidade, com nome, endereço, CEP, telefone, e-mail, rede social se tiver, quem é a gestão municipal, quem é o seu nome, o horário de funcionamento da unidade. E aí a gente traz a apresentação da unidade. Então, aqui é uma apresentação de CREA. Se você usa do CRAS, você vai adaptar, né? Vai pegar lá nas normativas e usar também com as suas palavras o que é essa unidade. E vai colocar aqui, né? O CRAS é chamado, denominado tal coisa, foi inaugurado em tal ano, ele está situado em tal endereço. Vai fazer aqui uma breve apresentação. Depois, você vai especificar quem que é a equipe. Se você tem a equipe específica para cada serviço, você vai colocar separado por serviço. Se não tem, coloca todos, né? No geral. Às vezes, mesmo que tenha um único técnico, ele de repente trabalha no PAEF na medida. Você vai, então, especificar qual que é o cargo horário que ele dedica, quando isso está separado, né? Ainda é muito comum em municípios pequenos ter um profissional que ele é do PAEF, mas ele também é da proteção especial que é ofertada ali. Então, você vai deixar isso especificado aqui, se for possível, se essa for a lógica aí da sua unidade. Depois vem as informações em relação à estrutura, que é a estrutura física mesmo. Tem quantas recepções, tem uma sala, e aí você pode fazer um texto também, né? Porque que ele é quantificado, mas também tem uma recepção que conta com isso, com cadeiras, com arquivo, tem um espaço para café, para isso, para aquilo, na sala, tem X coisas, né? Você pode fazer um textinho aqui descrevendo a parte de infraestrutura da unidade, tanto infraestrutura física, quanto de material também. Aqui também, aqui, na infraestrutura também você vai colocar um inventário do seu patrimônio, tudo que tem aí na unidade, né, uma tabela com o patrimônio que tem no seu equipamento. Então, você coloca também aí os materiais que tem aí na sua unidade. E aqui, eu trouxe também, eu coloco uma questão assim, de proposta de aprimoramento. Quais serão as propostas de aprimoramento? O que vai ser inserido, o que você deseja fazer? E aí aqui você vai colocar se fizer sentido para você, né? Se não fizer sentido, não tem necessidade. Né? Então, aqui, à época, eu havia colocado, né, as estratégias de descompressão, os momentos de formação, a implantação de um cantinho da acolhida, que foi colocar uma mesa para o café, com biscoitinhos para os usuários comerem, horário estendido, atividades em grupo, né, ações coletivas. Ok, você vai ver aí quais são as necessidades de aprimoramento que tem com a equipe. Então, se você está chegando agora na coordenação, você vai fazer esse levantamento. Olha, né, eu quero auxiliar vocês, você que já está lá há mais tempo, então, o que vocês veem de necessidade, o que vocês gostariam que a gente implementasse? Vai olhar isso, vai olhar também, lembra que numa aula lá atrás eu falei sobre alinhar expectativa com a gestão? O que a gestão também espera de você? Então, vai fazendo esse levantamento e o que você também, com base no seu estudo, no que você quer entregar, no legado que você quer construir, o que você vai deixar aí, combinado? E depois vem a caracterização dos serviços ofertados. Então, aqui no nosso caso, a gente está dando um exemplo do PAEF, mas se fosse o PAEF, se fosse na proteção básica, a mesma coisa. Oferte o serviço do PAEF, então, qual que é a descrição do PAEF? Oferte o serviço de convivência? Coloca a descrição, não ofertamos o serviço de convivência, mas você pode, então, também mencionar que ele é ofertado só de forma indireta. Oferte o serviço de proteção social básica no domicílio, então, vai colocar ele também, né? Então, vai fazer
a descrição desse serviço, seguindo aqueles passos lá. Quem são os usuários? Quais são os objetivos? Qual que são a capacidade de atendimento que vocês têm. E aqui depois as ações comunitárias e um calendário com essas ações. E, posteriormente, os projetos. Quais projetos que vão ser desenvolvidos? Então, aqui, a gente coloca os recursos financeiros também, você pode pedir, né, na parte da gestão financeira, qual que foi os valores, quais que são os repasses, como que está isso, e os recursos materiais que você vai solicitar aí ao longo do ano. E depois você vai anexar os projetos. Cada projeto que a equipe técnica elaborou, você vai colocar aqui. Que pode ser um projeto específico, né, que vai ser desenvolvido, ou um projeto de uma oficina, né? Eu gosto de recomendar que todas, seria bom que a gente conseguisse escrever mesmo o projeto, lembrando que você também tem acesso ao curso de elaboração de projetos sociais, você pode ver lá também o nosso roteiro, o nosso manual, e que tudo seja transcrito em projeto, mas aquilo que não for possível, que for uma coisa mais pontual, né, vocês fazem em formato de calendário mesmo, de quadro de ações. E o que for possível especificar, vocês coloquem. E aqui nos projetos mesmo, e anexam o projeto ao plano de ação. E aí um adendo para o pessoal da proteção básica. É importante você colocar no seu plano de ação a busca ativa, como que você vai estruturar as buscativas, de que forma que isso vai ser realizado, né? E aí, então, pensar aí esse cronograma. Se for construído um calendário mesmo do ano, você pode também anexar esse calendário ao plano de ação, correto? E a prestação de contas, por sua vez, você vai seguir o mesmo roteiro, porém, prestando contas, dizendo quantos foram atendidos, quantos foram as ações que foram feitas, quais que não foram feitas, sempre lembrando que, anotem isso aí, prestação de contas é apuração de resultados, é prestar contas daquilo que foi executado, do que não foi, justificar e demonstrar resultados alcançados. Então, lembre-se sempre disso, as avaliações, colocar a partir disso, né, daqueles projetos, vai fazer também a avaliação do projeto, se atingiu o objetivo prestado, se não atingiu, se foi o número de pessoas que previa, se foi mais, se foi menos, os depoimentos das pessoas, registra isso, porque é um documento muito importante. E quando a gente vai pensar no compilado de gestão, é como eu disse, você vai juntar basicamente as prestações de contas, fazer um resumo das prestações de contas e fazer essa avaliação final também do seu mandato, digamos assim, né? Qual foi a maneira que você encontrou a unidade, qual foi a maneira que você está entregando, né? E se você ainda está longe de sair, né? Se você está chegando agora e pretende ficar aí por muito tempo, isso é um ganho muito grande, você já saber dessa informação. Isso é uma coisa, André, que está no documento, que é exigido? Não, gente, isso é um diferencial que eu estou trazendo para vocês. Porque a gente pensa, eu penso aqui em construção de carreira, não só do período que você está ali, mas também do legado que você vai deixar, e até mesmo para o seu bem-estar pessoal profissional. Então, você vai ter esse mapeamento, esse levantamento ao longo do ano tal, o que foi feito ao longo do ano X, foi feito tal coisa, a gente deu um enfoque nisso e nisso. Então, você vai ter essa linha do tempo do que foi aí a sua administração, a sua gestão aí da unidade que você coordena, ok? Então, essa foi uma aula para te ajudar também aí na construção desses documentos que compõem aí, que envolvem, né, os processos de trabalho que você desempenhou junto com a equipe. Então, no plano de ação, é aquilo que vai ser feito, na prestação de contas, aquilo que foi feito com a apuração dos resultados,
e o compilado de gestão, essa linha do tempo do período que você esteve na coordenação. Fez sentido para você? Se você tem dúvida, escreve aqui para mim, que eu estou pronta para te ajudar.